querida criança! Bem-vinda a mais uma videoaula. Na aula de hoje, você começou fazendo a leitura do texto Tapioca de Cogumelos, que estava na página 20 e na página 21 da sua apostila do terceiro bimestre. Agora, vamos trocar uma ideia. Você já preparou uma receita? O que você fez? Se você já preparou, me conta ali no chat, aqui da plataforma eClass, o que você preparou. Pelo texto, nós sabemos que a Paty come tapioca todas as manhãs. O que você come no seu café da manhã? Conta pra gente também ali no chat. E em que situação a tapioca de cogumelos também poderia ser servida? Você tem que pensar. Será que dava certo aí na hora do almoço, junto com os outros alimentos do almoço, no jantar? Não sei, hein? Você vai pensar. Em que momento você acha que dava para servir tapioca de cogumelos também? E em quais suportes de leitura essa receita poderia ser publicada? Aqui é uma pergunta um pouco mais difícil às vezes. O que é um suporte de leitura? Suporte de leitura é o lugar onde aquela leitura está disponível. Ó, nós percebemos que está na internet, tá vendo aqui? É um site, ó. Tem aqui a aba, tem aqui a URL, tá vendo? Mas poderia ser publicado também em uma revista? Poderia. Poderia ser publicado também no jornal? Poderia. Não é verdade? Existem vários tipos de veículos de comunicação em que essa receita poderia ser publicada. Agora, eu vou explicar quais as atividades que você vai fazer, tá bom? Para você conseguir fazer o próximo passo. Primeiro, você vai começar aqui na página 22 com o exercício 1. Você vai analisar todas as partes do texto e depois julgar as alternativas marcando qual é verdadeira e qual é falsa. Tá bem? Então, você vai ler, vai marcar verdadeiro ou falso, de acordo com o que você percebeu do texto. Ó. O texto começa aqui em cima, tá vendo? Antes da barrinha de digitar o endereço na internet e vai até aqui embaixo. Isso mesmo. Ó, tá dizendo até onde que está disponível esse texto. Você vai marcar verdadeiro ou falso. Depois o 2, ó, você vai ler e responder. Quem é o autor do texto? Aqui no texto, né, vai ter bem aqui no comecinho quem é o autor do texto, tá vendo aqui? Depois, ó, em que parte do texto podemos encontrar informações sobre o autor? Você vai procurar aonde está falando aqui sobre o autor, tá bem? Se é o primeiro e segundo, se é o primeiro, segundo e terceiro parágrafo, tu vai anotar aqui. Quem são os possíveis leitores desse texto? Quem você acha que leria esse texto? Donas de casa, pessoas que gostam de culinária, leitores do blog Vai Comer o Quê, né? Não sei. Aí no D, marque no texto onde podemos perceber que há uma interação com os leitores. Então, ó, nesse momento você vai achar que a autora fez uma pergunta para o leitor, ou quis que o leitor confirmasse algo, ou falou com o leitor. Ó, eu vou dar um exemplo. Aqui tem, ó, e já ensinei ele aqui para vocês, viu? Ela está interagindo com o leitor, ela está falando diretamente com o leitor. Então, você pode marcar essa e outras partes que você achar aqui, tá bem? Agora, você vai virar a página quando terminar isso. No 3, aqui da página 23, você vai circular os elementos presentes na postagem de blog que nós lemos. Então, o nosso texto era uma postagem de blog. Você vai marcar, tinha versos, que nem no poema? Tinha estrofes? Tinha o nome do autor? Tu vai marcar se tinha. Tinha uma receita? Tinha indicação de rede social? Você vai marcar. Estava indicando um Instagram, estava indicando um canal no YouTube. Tu vai procurar aqui, tá vendo? E vai marcar. Tinha animais como personagens, como uma fábula? Tinha ícones, que nem a gente. Vocês lembram que a gente tinha ícones? Ó, tá vendo aqui em cima? Tá vendo aqui? Lembra que a gente pode clicar no ícone? Então, veja lá, marque lá.
Que mais? Tinha indicação de site, barra de pesquisa, nota musical, parágrafos, informações do cotidiano, uso da primeira pessoa. O uso da primeira pessoa eu vou explicar para vocês. O autor estava falando assim, eu fiz, eu vi, eu falei, ou não, ele estava sendo impessoal. Sem usar a palavra eu, apenas dizendo falou-se, viu-se. Como que ele escreveu? Ele usou o eu vi, eu falei, eu fiz. Se ele usou o eu, se as palavrinhas que ele usou combinavam com eu, então teve o uso da primeira pessoa. E rimas, teve rimas, que nem no poema, no final de cada verso, uma rima, tinha isso no texto. Tu vai marcar só o que você encontrou, tá bom? O 4. Nessa postagem de blog, nós percebemos o uso de palavras, expressões e sentido figurado. Sabe, aquelas que dão um exagero, mas que não são exatamente do jeitinho que aconteceu, tipo morri de fome, entendeu? Será que tinha? Tinha palavras e expressões que tinham apenas um sentido comum? Por exemplo, é só um sentido literal, tipo, eu derrubei a caneta. Eu derrubei a caneta, não tem outro sentido, entendeu? Tinha uma linguagem informal do dia a dia, do jeito que a gente fala quando está conversando, ou era uma linguagem formal, igual aquelas dos documentos e enciclopédias? Tu vai marcar aqui. Nós podemos marcar 2 aqui no 4, tá bom? Aí o 5, ó. A primeira parte da postagem do site tem uma linguagem parecida com a de uma reportagem. Vamos ver aqui, ó. Tu vai ver a primeira parte, ó. Nessa minha última viagem pela Flórida, ela está contando uma experiência dela. Será que isso é parecido com uma reportagem? Ou com um diário? Ou com uma notícia? Ou com uma fábula? Tu vai marcar, aqui é só um, tá? E você vai justificar, escrever por que tu marcou aqui esse um aí que tu escolheu. Vai dizer, eu marquei porque é parecido assim, assim, assado. Vai explicar aqui. Aí, por último, tu vai fazer o 6. Tu vai encontrar no texto uma palavra ou expressão que revela exagero. Tipo, morri de fome. Entendeu? É exagero, né? A gente não morreu de verdade. Que demonstre afeto. Você vai procurar uma palavra que demonstre carinho, afeto, algo que a pessoa, né, estava tentando ser carinhoso. Tu vai procurar também uma palavra ou expressão, a expressão pode ser mais de uma palavra junto, tá? Escrita de modo a dar ênfase em uma ideia, entendeu? Tu vai ver lá, olha, a pessoa queria dar ênfase, a pessoa queria, lembra do ênfase? Tipo, cuidado, cuidado, ênfase, entendeu? A pessoa queria chamar atenção para aquilo. E tu vai procurar uma palavra ou expressão que dá características humanas para um sentimento ou objeto. Então, você vai ver ela dando características, adjetivos de ser humano para algo que não é um ser humano. E vai escrever aqui. Ai, prof, tá muito difícil. Fica tranquilo, vai ter correção, tá? Amanhã, na aula de amanhã, vai ter a videoaula de correção desses exercícios. Mas o que importa é você tentar. Você nunca vai aprender a ler direito, nunca vai aprender a entender direito a língua portuguesa se você não tentar procurar essas informações. Então, faça com capricho essas 2 páginas, tá bem? Se esforce. Se tiver alguma dúvida sobre o que é para fazer, pergunta para a prof. E amanhã tem a videoaula de correção para ver se você conseguiu acertar tudo e o que precisa arrumar. Um beijo e até amanhã. Tchau!